Estamos aqui agora para essa aula onde eu vou falar a respeito da minha falta de foco e quando foi que a ficha caiu e eu identifiquei que, na verdade, eu estava entrando num poço sem fundo. Tudo isso graças àquela teimosia que talvez ou você está mergulhando ou conhece alguém que já mergulhou, que é justamente a ideia de eu posso fazer tudo. E quanto mais coisas eu fizer, mais resultados eu vou colher. Essa história começa, eu tinha ali por volta de 22 para 23 anos. Eu era recém-formado na faculdade de Direito, tinha acabado de abrir ali uma pequena lojinha, abri uma loja de artigos esportivos, e ao mesmo tempo, enquanto eu estava abrindo a loja, aquele processo burocrático, eu prestei ali a prova da OAB. E fui aprovado na prova da OAB, e foi muito engraçado porque foi quase ao mesmo tempo. Eu passei na prova da OAB e eu abri a minha loja. Foi assim, questão ali, acho que de alguns dias. Então, aquele momento de abrir a loja, de fazer compras e estudar, mais ou menos, né, para a prova da OAB, foi quase simultâneo aquilo ali. Alguns meses depois, a loja já tinha alguns meses, eu ainda não estava advogando. Por quê? Porque depois que você é aprovado na prova da OAB, você precisa requerer a carteira. E eu não fiz isso. Eu deixei um pouquinho de lado. Alguns meses já com a loja aberta, eu era praticante de jiu-jitsu e praticante de Muay Thai. Eu fui convidado por uma academia da cidade para ministrar aulas lá. E aí o dono da academia me convidou e falou: eu gostaria que você desse aula de jiu-jitsu e de Muay Thai, as duas modalidades. Então eu tinha que trabalhar na minha loja o dia inteiro. Depois disso eu tinha que dar aula de Muay Thai e depois da aula de Muay Thai eu daria aula de jiu-jitsu. E o que aconteceu ali naquele período? No início, como toda caminhada, é uma caminhada difícil. Primeiro, na loja, você não vai acertar inicialmente nos colaboradores. Você talvez não vai acertar no produto, nas marcas. Então, você tem que estar sempre ali conversando com os clientes, ouvindo seus clientes. O que vocês querem, o que vocês não querem, o que é bom, o que é ruim. Às vezes, um produto que você acreditava que era bom é péssimo. E aí você tem que fazer todo aquele trabalho. Todo começo de jornada, talvez você está nesse começo, ele é assim. Você vai acertar, você vai errar. Você tem que aprender com os erros. E o que aconteceu quando eu comecei a dar essas aulas de Muay Thai e Jiu-Jitsu? Eu não tinha nenhum tipo de autoridade. Eu era faixa roxa de Jiu-Jitsu. Existe a faixa branca, azul, roxa, marrom e preta. Então eu era instrutor. E eu não tinha autoridade também como professor de Muay Thai. Então o que aconteceu nos primeiros meses? Ou não ia ninguém fazer aula, ou tinha um aluno, às vezes no máximo 2 alunos. Aí dava o terceiro, um saía. Então, era um período ali onde você tem que ter muita força de vontade. Só que qual era o preço que eu estava pagando? Eu estava passando, às vezes, 2, 3 horas do meu dia, entre aspas, à toa. Eu trabalhava o dia inteiro e eu ainda ficava ali na academia 2 a 3 horas esperando, sem produzir, sem criar nada. Percebe como o nosso tempo ele é valioso, ele é importante, e quando eu não dou a devida atenção e valor a ele, eu começo a perder vida, não dinheiro. Eu começo a perder vida. E alguns meses depois, para completar, eu falei: agora a loja começou a andar, eu comecei a ter alguns alunos, é o momento de começar a advogar. Afinal, como que eu passo na prova da OAB e não advogo? E foi aí que eu embarquei nessa narrativa. Entrei para um escritório de advocacia. E aí a minha rotina, ela mudou um pouco. Porque naquele momento, eu já dava aula de jiu-jitsu de manhã e à noite. Dava aula de Muay Thai à noite. E loja o dia inteiro. E agora estava colocando ali a advocacia. Algo que não era conectado comigo, mas eu falei, eu tenho que tentar. Quanto mais coisas eu fizer, mais dinheiro e reconhecimento e sucesso eu terei. Certo? Errado. Foi aí que as coisas começaram a ruir.
Porque ao dividir o meu dia e a minha atenção em tantas coisas, em tantas atividades, eu passei a não colocar energia de verdade em nenhuma delas. E aí hoje eu olho para trás e eu identifico que, sim, naquele momento, por não colocar a devida atenção, energia, o foco naquelas atividades, eu era medíocre em todas. Eu não conseguia fazer nenhuma com excelência. E por estar pulando de galho em galho, os resultados, eles eram coerentes com a qualidade do meu trabalho, com a qualidade do meu esforço. E aqui chega um momento onde você identifica que de que adianta fazer várias coisas se eu não tenho resultado em nenhuma? Esse é o aprendizado dessa aula. Chegou um dado momento onde eu saía de casa às 6 da manhã, voltava 23 horas, 23h30, às vezes um pouco mais tarde. Até que a minha ficha caiu. Certo dia, fechando a porta do escritório, eu pensei: será que eu vou aguentar essa vida por muito tempo? Porque eu trabalho duro, eu faço o meu melhor, eu me dedico, mas eu não tenho grandes resultados, os meus resultados são medianos. Eu continuo tendo uma vida mediana, uma vida medíocre. E aí eu passei a investigar. E foi quando eu identifiquei que, sim, a falta de foco é um problema. A falta de foco atrapalha a sua vida, atrapalha a minha vida. E ali eu tinha que tomar uma decisão. E hoje eu tomo decisões. Você precisa tomar decisões. Na próxima aula nós vamos falar a respeito de intenções. Se eu não sei claramente quem eu sou e o que eu quero para a minha vida, eu vou ficar perdido. Eu vou embarcar em várias coisas. Eu vou tentar fazer isso dar certo, mas depois eu vou para isso e depois eu vou para aquilo lá. Nós não vamos cair nesse jogo. Eu estou aqui para te libertar, para que você não cometa os mesmos erros que eu já cometi. Todo faixa preta precisa ter intencionalidade. Então, para onde eu vou? O que eu verdadeiramente quero alcançar? Fechado? Então, nos vemos na próxima aula e um forte abraço.